Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha: a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Página 113, capítulo 12, subtítulo Reparadores da Brecha. Áudio 13. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58:12. A reunião dos santos. A maioria dos cristãos genuínos concorda com uma doutrina chamada comumente de arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,16. Embora haja estudos e discussões sobre a época desses acontecimentos, as Escrituras nos garantem que ele ocorrerá antes que o próprio Jesus volte. Antes do arrebatamento, porém, haverá um tempo de graça inusitada. Tempo em que a igreja viva de Jesus Cristo como uma noiva se apronta. Apocalipse 19:7. Nesse tempo de preparação, sem precedentes, os que estiverem vivos em Cristo perceberão o nível de santidade e ausência de culpa em que o próprio Jesus andava. 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13, Efésios 5, 26, 27, Filipenses 1, 9 e 10. A consequência desse novo nível de santidade será um novo nível de unidade. Desaparecerão a fofoca e a acusação mútua relacionadas a faltas. Em seu lugar virão a intercessão e o amor. A integridade retornará à igreja. Isso também significa a ambição e a divisão presenciadas hoje nas congregações serão identificadas como pecado, objeto de arrependimento antes da volta de Jesus. A verdade dessa mensagem deve ficar clara porque a maior parte dos cristãos considera inconcebível a unidade dentro do corpo antes da volta de Jesus. Eles não discerniram nem lutaram contra o espírito do anticristo, que condicionou os cristãos a aceitar a disputa e o sectarismo na igreja. A igreja será finalmente arrebatada, a igreja livre de disputas e divisões carnais. No arrebatamento, nosso corpo se transformará, mas o caráter, isto é, a essência de quem passamos a ser, permanecerá intacto. Não haverá lamentação nem divagação sobre como aqueles daquela igreja fizeram, porque a noiva viva será a igreja construída em conjunto no amor, em prédios separados, mas servindo ao mesmo Senhor. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus serão conhecidos pelo amor intenso e santo de uns pelos outros, não apenas em suas assembleias locais, mas no contexto de uma igreja que abrange toda a cidade. É muito significativo que o termo empregado na Bíblia para arrebatamento seja reunião. 2 Tessalonicenses 2:1, Mateus 24:31. O que se consumará em nossa reunião física com o Senhor se adiantará na reunião espiritual do seu corpo na terra. No que concerne ao final dos tempos, Jesus nos ensinou que os peixes bons serão reunidos em cestos, Mateus 13:48.
E para o contexto de guerra espiritual, Jesus advertiu: aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. O processo de divisão e dispersão das ovelhas do Senhor já foi bem longe. Jesus deseja trazer a cura e a unidade ao seu povo. Sobre isso, o Senhor advertiu seriamente por meio do profeta Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Jeremias 23:1. Jesus não está satisfeito com as divisões carnais de seu corpo. Na verdade, haverá um tempo de punição e, em seguida, um tempo em que o Senhor disciplinará os pastores que continuaram a construir os reinos, sem trabalhar em conjunto para edificar o reino de Deus. A esses diz: vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. No capítulo 10 de João, o Senhor deixa claro o seu objetivo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Revela que é a natureza do lobo que ataca o rebanho e o dispersa. A natureza mercenária favorece a dispersão, mas a promessa de Cristo às suas ovelhas diz: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará. Jeremias 23, 3 e 4. Os pastores da última igreja cristã serão pastores subordinados do Senhor Jesus, ungidos para reunir o remanescente do Senhor. Sobre esta unção crescerão e se multiplicarão. Na verdade, mesmo agora, quando nos humilhamos e sujeitamos nosso coração à vontade de Deus, estamos participando da reunião com o Senhor. Esse processo de reunião aumentará cada vez mais, até que as barreiras entre os irmãos tenham desaparecido por obra do amor de Cristo, que tudo vence. Antes de Jesus voltar, seremos verdadeiramente um só rebanho e um só pastor. Seremos um rebanho de ovelhas santas e sem culpa, que se reúnem em prédios diferentes, mas batizadas num único corpo. Não critique a brecha, repare-a. Diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Ezequiel 13, do 3 ao 5. Deus precisa de pessoas que, quando veem uma falha no muro da igreja, subam e consertem as brechas. Esses indivíduos são os que capacitarão a igreja a ficar firme no dia da batalha. Em todas as cidades, vilarejos e aldeias, as igrejas precisam uma das outras para vencer a guerra para uma comunidade. Você pode estar pensando: você não entende, eu tenho uma revelação do mover de Deus no final dos tempos. Essas igrejas mal creem em Jesus. A palavra nos diz que, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus 7:7. Se você verdadeiramente é o maior, procurará meios de ser bênçãos para outras igrejas. Seu amor semelhante ao de Cristo afugentará os temores. Você terá a responsabilidade de ver o corpo de Cristo inteiro à frente, não somente sua assembleia local. Na verdade, Jesus disse que os maiores entre nós se tornariam servos de todos. Marcos 9:35, Mateus 23:11. Se uma igreja de sua cidade está com Jesus e confessa o nome dele, vocês precisam uns dos outros e servir-se mutuamente para completar o trabalho de Deus nesse local. Quando vocês se reúnem em orações diárias ou semanais, ficarão surpresos com a preparação que Deus provê aos outros. Não mostre a atitude de querer ensinar ou liderar, mas de amar e servir.
Deus não está procurando líderes, mas seguidores do Senhor Jesus Cristo. Se não nos ajuntarmos à vontade de Deus, seremos incapazes de vencer o inimigo. Os dias presentes não são de paz. Vivemos em um tempo de guerra. Deus está nos reunindo não só com Ele e uns com os outros, mas também para lutarmos contra forças espirituais da maldade em cada região. Por conseguinte, as brechas entre nós precisam ser preenchidas, os muros construídos, e devemos aprender a ficar unidos no dia do Senhor. Vocês serão o povo. Não é preciso frequentar faculdade para encontrar falhas na igreja. Na verdade, se você lembra, consegui encontrar falhas na igreja antes de ser cristão. Achá-las não requer talento, mas para ser como Cristo, preciso morrer para o pecado das pessoas. É preciso ser um intercessor que fica na brecha. A brecha é a distância entre o jeito que as coisas estão e o jeito que deveriam estar. Quando você fica nesse espaço, expulsa o acusador dos irmãos e intercede. Viu algo errado? Isso é porque Jesus quer que você fique na brecha e veja a mudança. É o único motivo. Alguns de nós choramos durante anos. Onde estão os líderes para nos guiar à plenitude de Cristo? Presumimos que Deus tivesse outros em mente para os seus propósitos. Contudo, o que o Senhor diz é: vocês são os homens e as mulheres que os outros estão procurando. Vocês são os pacificadores, os filhos de Deus que trazem cura e ordem à igreja dele. A responsabilidade está sobre cada um de nós. Existe um trabalho tremendo pela frente, mas o próprio Deus prometeu: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de moradias. Isaías 58:12. Estabeleçamos nossa vida na fé e com o compromisso de que, em nosso tempo nesta terra e em nossa comunidade, toda a Igreja de Cristo Jesus será restaurada, unida e santa. Quero convidar a todos os irmãos a orarem junto comigo Isaías 58:12. Lembremos, queridos irmãos, que esta palavra faz parte, não é, do segundo tópico deste livro, onde nós estamos falando acerca da batalha na igreja. Você deve lembrar, querido irmão que está ouvindo este áudio, em nome de Jesus, que nós já falamos de várias perspectivas acerca do campo de batalha da igreja. Aqueles que não ouviram os áudios anteriores, nós já falamos, né, da espada desembainhada do Senhor, falamos do esfriamento do amor, da fortaleza que é o esfriamento do amor, a falta de perdão e tudo isso, o amor sem compromisso, tudo isso faz parte do campo de batalha na igreja. Falamos do dom do discernimento verdadeiro, falamos do falso discernimento, não é? Para que a gente venha a eliminar, a combater este falso discernimento. E agora estamos nos restauradores de brecha, ou reparadores da brecha. Portanto, vamos orar, queridos. Acredito que ficou muito claro que Deus procura pessoas que não reparem os erros, mas que repare as brechas apesar dos erros. Ficou muito claro, em nome de Jesus, que Jesus está interessado em pessoas nesses últimos tempos que possam, de fato, se levantar em nome de Jesus para estar intercedendo pela unidade do seu povo. Ficou muito claro que Deus não tem interesse em divisões carnais no meio do seu povo. Ficou muito claro por meio dessa palavra que Deus está precisando de pessoas que, ao ver uma falha, ao ver um erro, ao ver um pecado, ao ver alguém caído, tentará ser um restaurador de brecha. E restaurar brecha é restaurar vidas, queridos. Porque a coisa mais preciosa que Deus tem na terra são pessoas.
Oremos. Pai, no nome de Jesus, louvemos ao teu nome nesta noite, pois o Senhor nos trouxe a instrução da sua palavra. Estamos desejando reconstruir velhas ruínas e restaurar alicerces antigos, para sermos chamados de restaurador de brechas ou reparadores de brechas. Senhor, reconstruir ruínas são vidas, Pai, que estão perecendo, que estão, Senhor, aprisionadas nas garras de Satanás. E nós desejamos, Pai, ter os teus olhos, ter a tua visão, ter, Senhor, a tua forma de agir para podermos alcançar este outro, Pai. Ó Deus, que no teu nome santo nós venhamos, Pai, a ser usados como canais, como instrumentos, Senhor, da tua santidade na terra, Pai, livrando o outro da culpa, livrando o outro do pecado, livrando o outro por amor do teu nome, Senhor, a cair, Senhor, no lamaçal, Pai, do pecado, onde, Jesus, só o teu Espírito pode nos auxiliar a olhar para estas pessoas, Pai, com o seu amor, Pai, com a unidade que há no teu Espírito, ó Pai, que habita em nós, eliminando, Senhor, do meio, Senhor, da tua igreja, a fofoca, a acusação, Senhor, o apontar do dedo, mas que haja no meio dos intercessores da tua obra, Pai, amor e unidade. Pai, eu peço a Ti, em Teu nome, que o Senhor repreenda todo espírito, Pai, de divisão no meio do Teu povo, na autoridade do nome de Jesus, que nós venhamos a ser uma igreja unida no corpo de Cristo, Senhor, em Teu nome santo, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que convença o nosso espírito desta verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja em nós, Pai, o mesmo pensar que houve no Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Em Teu nome santo, Deus, que o Senhor venha nos guiar, Pai, a Sua verdade, Pai, que o Senhor venha se revelar para nós mais e mais, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, no poder do Teu nome, Senhor, para que o Senhor, Pai, possa nos auxiliar. E quem sabe, Espírito de Deus, nesse momento, o Senhor esteja intercedendo por nós, para que as nossas próprias brechas sejam restauradas pelo Teu Espírito, ó Pai. Deus, rogamos a Ti por todos esses que estão ouvindo este áudio, para que o Senhor os ajude, Senhor, a serem restauradores e para que o Teu Espírito os restaure na excelência do Senhor, Pai, para que eles sejam Tua imagem e Tua semelhança na terra. Rogamos a Ti, meu Pai, sabendo, Pai, que o Senhor conta com os Teus filhos e filhas, Senhor, para esta grande obra do Teu reino. Desde já Te agradecemos. Amém e amém.